Então, vocês também vão receber depois a gravação, tá? Eu tô compartilhando aqui a tela. Deixa eu pegar aqui agora os nossos slides. E também queria já aproveitar para dizer para vocês que esses slides vocês também vão receber, tá? Então, não se preocupem a não ser que vocês queiram copiar algo assim para vocês mesmos, mas o material vai para vocês, certo? Deixa eu ver se eu tenho alguém na sala de espera. Todos já entraram, vamos lá. Então, só para vocês saberem, além de ser uma pessoa lá que colabora com o NEG, que é aluna deles, né? Que é o Segue a Jesus. Eu sou nutricionista e sou formada em gastronomia. Na verdade, eu primeiro me formei em gastronomia, depois em nutrição. E agora, recentemente, eu fiz uma licenciatura em biologia. A minha área de atuação é nessa linha que a gente chama hoje de gastronomia funcional, onde a gente tem uma área da medicina funcional que entende a pessoa como um ser integrativo, tá? Nós temos aqui um chat, se alguém quiser fazer algum tipo de pergunta, podem deixar lá e daí no segundo momento a gente já responde as dúvidas de vocês. Mas só para vocês entenderem o que é essa gastronomia funcional. Não sei se algum de vocês já esteve numa consulta, às vezes com um médico funcional ou com um nutricionista funcional, mas só para a gente entender que é um tipo de medicina que a gente chama de hipocratiana, ou seja, do Hipócrates, né, lá do filósofo, onde a gente entende o ser humano como um ser humano interconectado, tá? Então, por exemplo, aqui é uma teia que a gente chama de teia de interrelações metabólicas, ou seja, existem desequilíbrios que podem nos levar à doença. Dentro dessa linha da medicina funcional, a gente entende que as doenças são desequilíbrios que podem surgir de maneira integrada. Pode ser desde um desequilíbrio nutricional, como a gente está vendo aqui no topinho aqui da pirâmide, ou seja, a pessoa come de mais ou de menos. E esse desequilíbrio nutricional, ele pode ser o início que leva a todas as outras disfunções, como, por exemplo, disfunções neuroendócrinas. Então, vamos imaginar que uma pessoa come excessivamente e ganha peso. Quando essa pessoa vai, às vezes, até um endocrinologista, ele pode fazer o exame e ver que os hormônios estão alterados. Mas não é que o hormônio alterado fez a pessoa ganhar peso. Ganhar peso é que alterou o hormônio das pessoas, certo? E aí existe aqui uma disfunção imunológica e inflamação, que agora está super em alta se falar disso, porque eu não sei se vocês viram as notícias. Dentre os contaminados aí pela Covid-19, a gente percebeu que 7 em cada 10 pessoas têm obesidade. E por quê? Como que se justifica isso? A obesidade, ela é uma inflamação sistêmica. Não é uma inflamação como a gente está acostumado a ver pontualmente. Ela sistemicamente, ou seja, através de uma forma geral, genérica, ela vai lá e ela termina criando, né, na pessoa uma inflamação, que é algo realmente sistêmico, ou seja, a gente acaba tendo algumas dificuldades com a nossa imunidade a partir disso. Por exemplo, qual que é um sinal de que a gente está inflamado? Quando a gente tem, dentre outras coisas, quando a gente está mais alérgico. Então, você nunca teve alergia àquele alimento e agora você tem. Você nunca teve alergia àquela roupa ou àquele condimento e agora você tem. Então, a disfunção da inflamação, que é uma resposta que o nosso organismo dá, pode vir porque a gente está muito estressado, né? Antes as pessoas comiam errado porque tinha uma rotina muito louca. Agora porque estão ociosas. Então, às vezes, a ansiedade vem da ociosidade também, né? Isso, voltando lá, que a gente pensou que começou aqui no desequilíbrio nutricional, pode gerar também o que a gente chama de um estresse oxidativo, ou seja, eu posso ter problemas que a gente chama de polimorfismo, ou seja, eu posso modificar o meu organismo a ponto de eu produzir, por exemplo, menos enzimas. Então, você começa a desenvolver ao longo da vida uma intolerância à lactose que você não tinha, por exemplo. Ou você passa a quebrar menos gordura, então seu colesterol aparece alto, nunca esteve alto. E aí agora ele passa a ficar alto.
ou você passa a ter um metabolismo muito baixo, ou até algumas disfunções genéticas. Essa disfunção genética pode ser, inclusive, algo permanente. A gente sabe que, por exemplo, várias das doenças autoimunes, como o câncer, por exemplo, ela pode ser desencadeada a partir da alimentação. Ou porque você comeu mais alimentos com muito agrotóxico, né? A gente tem agora uma relação muito grande entre produtos não orgânicos e autismo. Eu atendo crianças, especificamente crianças autistas, e elas têm aumentado muito a necessidade das mães levarem as crianças. Parece que tem muito mais autistas agora. Existe uma linha de pesquisa que fala que esse consumo de alimentos não orgânicos poderia ser uma das causas desse processo. Uma outra questão, alteração gastrointestinal, que é o que a gente chama de disbiose, o intestino que não funciona bem. É no intestino que a gente consegue produzir ou captar, receptar os hormônios que nos deixariam mais satisfeitos, felizes, equilibrados e com imunidade em dia. Então, quando alguém tem um intestino que não funciona muito bem, a gente também pode ter um processo que pode ter sido causado pelo desequilíbrio nutricional ou pela inflamação. Percebam que todos os itens aqui são interconectados, né? Problemas de estrutura. Então, eu passo a ter um padrão anatômico, né, irregular. Problema com osso, né? Ou um abdômen muito grande. Aquela típica barriga que a gente costuma ver em homem, extremamente dura e projetada. Aquela barriga, ela não tem só uma questão estética, ela tem uma ligação com doença cardiovascular, né? É extremamente grave, tanto que se um paciente chega com uma medida de cintura muito alta, né? Um perímetro de cintura muito grande, num hospital oncológico, e ele ainda for sedentário e fumante, ele vai ser tratado como um pré-infartado. Por quê? Porque aquele tamanho, vamos chamar assim, de cintura, já nos diz que ele tem um problema metabólico, que está relacionado com o coração. E aí, problemas de detoxificação, detoxificar. A gente já ouviu falar bastante disso com detox, é jogar fora aquilo que não nos serve mais. Ou seja, você se alimenta e precisa jogar fora aquilo que não faz bem para você, né? E a gente conta com isso com o nosso fígado e o nosso rim para nos ajudar nesse processo. E às vezes a gente começa a ficar retendo esse tipo de substância porque a gente consome, por exemplo, muito agrotóxico ou muito plástico. Porque sim, a gente come muito plástico. Como que a gente engole plástico hoje em dia? Existe um negócio chamado nanotecnologia, que são mini partículas de plástico que servem para carregar medicamento e que estão também nos produtos plásticos e que eles vão parar dentro das pessoas. Hoje já existe exame onde a gente mede a quantidade de plástico nas pessoas e é uma loucura, porque a gente sabe que os plásticos estão poluindo as águas e não existe um tratamento efetivo para a gente eliminar nanoplástico das águas ainda. Então, a gente acaba consumindo com plástico mesmo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é esse linkzinho aqui que tá, para mim, aparecendo na direita. Interação corpo-mente. Interação corpo-mente tem relação com as doenças neurológicas comportamentais, que hoje são praticamente uma epidemia, que é um estresse mental que leva a pessoa para uma ansiedade, hiperatividade, síndrome do pânico, depressão, enfim. E aí as consequências de tudo isso. Essa interação corpo-mente pode ser provocada por toda essa teia, incluindo os desequilíbrios nutricionais. Então, a gente também consegue melhorar alguns quadros, não unicamente só com alimentação, mas também com alimentação. E principalmente, se a alimentação for a causa, a gente consegue melhorar muito essa capacidade de concentração, que é o que a gente faz, por exemplo, com o autista, quando a gente tira o glúten deles, bipolaridade, enfim, e outros tipos de questão. Nessa interação corpo-mente aqui, para a gente ter uma ideia, hoje o principal desencadeador de enxaqueca que a gente conhece da alimentação é o glutamato monossódico, que está presente em quase todo tempero de produto industrializado que a gente compre, seja ele doce ou não, né, salgado. É o temperinho do macarrão instantâneo, ele basicamente é glutamato monossódico, não é sal apenas que vai naquela composição. E ele é chamado de neurotoxina,
ou seja, toxina para a parte neurológica, que também leva a alguns desequilíbrios, tá? Então, só para a gente entender como é que funciona. E aí, depois eu vou mandar para vocês fazerem uma autoavaliação, porque eu acho que vale a pena a gente se conhecer. Existe um questionário que a gente leva para os pacientes que chama rastreamento metabólico. E a pessoa vai se pontuando, né? Então, vou dar um exemplo aqui para vocês falando de energia, tá? Que está na segunda parte aqui. Energia no sentido de qual que é seu nível de energia? Criatividade, qual que é seu nível de vontade de fazer as coisas real? Porque existe hoje um grupo de pessoas que relatam assim, tenho muitas ideias, não consigo pôr nada em prática, vivo na procrastinação. E aí você pode pensar, gente, mas isso não tem nada a ver com alimentação? Ou mente, memória ruim, concentração ruim, isso não tem nada a ver com alimentação. Tem tudo a ver com alimentação, tanto que a gente numera aqui. Então a pessoa vai pontuando assim, ó, se ela nunca teve é 0 e se ela tem com frequência e se isso é grave já para ela pontua como 4. Então vamos imaginar, memória ruim, se ela pontuar 4 aqui, confusão mental, concentração ruim. Então, é aquela pessoa que tá com a chave na mão, perde a chave, não sabe onde deixou, aí volta para buscar, esquece o que foi buscar. Enfim, essa concentraçãozinha aí de coisas que estão próximas da gente, né? A gente chama isso de confusão mental. Fraca coordenação motora, hiperatividade, dificuldade em descansar. Então, aquela pessoa que tem que ficar conectada no celular o tempo inteiro. Isso pode ter a ver com alimentação. Quando a pessoa pontua aqui nesse mapa, que vai passar por várias áreas, mais que 40 pontos, ou seja, não é tão difícil assim, a gente sabe que ela tem uma hipersensibilidade em relação à alimentação. E aí a gente ajusta alguns pontos e é nesse momento que entra a nutrição funcional. Assim, a gente começa a dar para a pessoa alimentos que ela precisa para repor aquela carência que ela apresenta naquele momento. Então, por exemplo, queda de cabelo. Se não for porque fez um monte de bobagem, né? Aplicou tinta, química, uma coisa em cima da outra, pode ser falta de vitamina E. Então, quando a gente dá castanhas para essa pessoa, por exemplo, ou se for muito grave, a gente suplementa mesmo vitamina E, ou algum outro suplemento, tende a ter uma queda nesse processo. E a gente também trabalha hoje na nutrição que a gente chama de nutrição comportamental, o como se come, ou seja, se você consegue respirar um pouquinho, se acalmar, mastigar o alimento, isso também faz muita diferença, tá? E aí, o que a gente tem? Só para entendermos aqui aonde que a gente vai. Pensando que o alimento pode ser um combustível bom ou ruim, nós temos alimentos que, por exemplo, protegem a parede intestinal da ação de bactérias, que seriam, em especial, os alimentos que nós conhecemos de fonte vegetal. Existe uma tendência hoje mundial para que a gente reduza a quantidade de produtos de origem animal. Isso não tem a ver exclusivamente com bem-estar animal, né? Inclusive, algumas linhas falam que Covid é uma doença provocada, em parte, por conta do consumo de produtos de origem animal. Como foi a gripe suína, a gripe aviária. Então, sempre tem aí o consumo de animais envolvidos nesse processo. Então, alimentos vegetais, seja ele fruta, verdura, grãos, né? Sementes, vão ajudar a proteger da ação de bactérias que são ruins no nosso intestino e que são tóxicas. Enquanto que alimentos com alto teor de colesterol, rico em gordura, provocam um desequilíbrio que a gente chama de disbiose. Disbiose imagine o intestino como um canudinho bem grande que passa pelo nosso organismo, onde a gente vai receber, captar os nutrientes. Uma vez que você vai tentar captar dali esses nutrientes, você tem uns pelinhos ali que a gente chama de microvelocidades, eles se movimentam e vão captar essas substâncias que fariam bem para nós. Se este ambiente intestinal não está produtivo, nós acabamos, mesmo que você consuma algo nutricionalmente equilibrado, você não absorve como poderia. Ou, às vezes, a pessoa toma algum medicamento que piora a flora intestinal. E como que eu posso saber, né, se eu tenho um intestino que está funcionando bem ou não? Principalmente em mulheres, a gente tem uma questão muito séria de constipação.
mulheres que viajam, né? E pronto, se viajar 4 dias, não usa o banheiro fora de casa. Ou que tem sérias dificuldades com formação de gases, ou com, às vezes, oscilando entre diarreia e formação de gases, o que não é normal, tá? Pode ser até frequente, comum, mas normal não é, tá? Então, essa disbiose vai ter sintomas e o organismo traz sintomas para que você saiba que algo não está certo. E aí, o problema é que a gente às vezes se acostuma com o sintoma, o que não deveria acontecer. A gente deveria tentar corrigir, tá? Então, a disbiose também é provocada porque a gente come produtos que são industrializados, né? Mas as principais causas são, primeiro, dieta de baixa qualidade. Muitas pessoas confundem qualidade com quantidade. E qualidade tem a ver quase que sempre com o consumo de alimentos que a gente mais descasca do que desembala, do que a gente tira pronto. Então, por exemplo, não dá para comparar um molho de tomate que você faz com um molho comprado, não dá para comparar uma lasanha que você fez, você vai dizer, mas lasanha não é um prato equilibrado. Mas a quantidade de gordura e outros aditivos numa lasanha doméstica, caseira, não se compara a uma lasanha comprada, né? Faça o teste. Se você fizer uma lasanha, por melhor cozinheiro que você seja, na hora que você cortar, ela vai desmontar, né? Ela desmonta ali um pouquinho. Quando você compra uma lasanha industrializada, você vai comprar no mercado, vai transportar de cabeça para baixo, vai colocar no carro, vai tirar, vai pôr na geladeira e ela não desmonta. Por que será que ela não desmonta? Porque ela foi feita para isso. Você vai colocar no teu micro-ondas e vai tirar do micro-ondas ela praticamente intacta, ela foi feita para isso, mas essa gordura ela é péssima para quem consome. Então ela te dá um acabamento bonito, parecido lá com a foto que tem na caixa, mas ela não é o mesmo alimento que você tem, né? Existe uma outra questão, às vezes você pode ter um estômago que não está funcionando muito bem. Então, quando a gente fala de alimentação, às vezes, a gente faz várias perguntas para o paciente. Tem dor de estômago? Tem flatulência? Tem gases? Enfim, porque às vezes o estômago também não funciona bem. E quando a gente sente desconforto no estômago, é muito comum que as pessoas tomem um tal de... pode ser pantoprazol, meprazol, enfim, tem várias marcas, mas são protetores gástricos. O que esse protetor gástrico faz? Ele tira o incômodo. Se a gente olhar na bula desses medicamentos, está dizendo que eles não são medicamentos, aliás, eles não são para consumo frequente. Eles são medicamentos que você toma muito pontualmente. Mas às vezes o médico te dá uma medicação que é tão pesada, é uma bomba. Se você tomar, você vai ter uma dor de estômago absurda. Então, ele vai lá e te dá aquele remédio como algo contínuo. Ele detona com o seu ácido clorídrico, que é o ácido do estômago, e você passa a não metabolizar uma série de nutrientes. Para vocês terem uma ideia, hoje esse medicamento é considerado entre um dos gatilhos principais para doenças que a gente chama de doenças demencionais, como no caso o Alzheimer. O Alzheimer pode ter um gatilho, ou seja, eu posso acelerar o processo, despertar o processo de um paciente pela baixa ingesta de vitamina B12. E onde está B12? Nos alimentos, principalmente nos alimentos de origem animal ou nas algas. Aí você fala assim, ufa, eu consumo produtos de origem animal, eu consumo algas. Mas se você toma um medicamento, tudo aquilo que você consome, o seu estômago não absorve. Ou seja, você vai ter o que a gente chama aqui de uma hipocloridria, né? O ácido do estômago não é suficiente. O mesmo pode acontecer com uma insuficiência do pâncreas, por conta do consumo excessivo de açúcar. A gente também pode ter algum tipo de problema de obstrução, né? O estresse e o uso de medicamentos, como eu falei. Então, laxantes, anti-inflamatórios, anticoncepcional, antibiótico, tudo isso pode piorar principalmente a condição do estômago e do intestino. Mais fácil de perceber o intestino do que o estômago, porque o estômago costuma ser mais resistente, exceto para pessoas que já têm uma sensibilidade natural, né? A gente às vezes já vem de fábrica com essa questão com o estômago. Muito bem. Aí, vamos falar então de quais são os nutrientes. Deixa eu ver quem está aqui nesse momento. Estão ouvindo direitinho, né? Muito bom. Então, vamos lá. Só para a gente entender rapidamente, os alimentos se dividem
em termos de nutrientes entre macro e micronutrientes, ou seja, nutrientes grandes, macro, e micro, que são pequenos. Todo alimento que a gente enxerga, que eu estou vendo que ele existe, seja ele natural, industrializado, ele ou é carboidrato, ou é proteína, ou é gordura. A gente não tem como fugir disso. Agora, micronutrientes, que são vitaminas, minerais, a água e uma categoria que a gente chama de compostos bioativos, elas podem ou não estar presentes. Por exemplo, quando a gente compara um suco de laranja com refrigerante, do ponto de vista de carboidrato, que é o que vai dar aqui as calorias, eles podem até estar perto um do outro, tá? Mas, num suco de laranja, e aí tem aquela questão, pode suco, não pode suco? Vamos pensar que assim, ó, se eu não tô fazendo uma dieta para perder peso, quando eu tomar suco de laranja, eu tô tomando vitamina C, fibra, principalmente se eu não coar, uma série de compostos bioativos que protegem, por exemplo, contra o câncer, que são antioxidantes e tal. Agora, quando eu tomar um refrigerante, né, o que eu tô tomando além de açúcar e corante? Tem algum benefício micronutriente? Nenhum benefício. Ao contrário, o refrigerante, por exemplo, ele ainda desmineraliza o osso. Ele tira do osso cálcio, né? Enquanto que num leite ou numa outra bebida você repõe cálcio. Então, essa diferença entre macro e micro, a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala assim: estou tomando um suco light, ou um suco zero açúcar, um suco industrializado. O que você está ganhando com esse suco, além do saborzinho dele na hora? Muitas vezes nada. E muitas vezes ele piora o seu intestino. Então, por exemplo, qual que é a grande questão dos sucos? As pessoas falam, o suco de laranja é muito calórico. Vamos pensar que assim, ó, para fazer um copo de suco, talvez você use umas 4 laranjas, né? Vamos imaginar que junto com a sua refeição, poucas pessoas, junto com a refeição, né, ou logo após, comeriam 4 laranjas na sequência, depois de almoçar ou depois de jantar. Mas na forma de suco, você consegue, é muito mais fácil. Então a gente concentra calorias. Não significa que a laranja é ruim ou que o suco é ruim. É que talvez a quantidade eu precise pensar. E também ocorre um fenômeno muito louco, que é assim, a pessoa chupa a laranja ou come a laranja, mas se ela espremer a laranja e puser no copo, ela tem que colocar açúcar. É um fenômeno, eu não entendo por quê, né? Mas a pessoa pôs água para render. Então tá, mas ela sabe que assim, se a fruta, eu já vi gente adoçar suco de manga. Manga é uma fruta extremamente doce. E aí a pessoa ainda acrescenta mais açúcar, quer dizer, é uma necessidade daquele paladar. Então, macro e micro, onde a gente encontra micronutrientes, então, que são os que regulam o nosso organismo, no que a gente costuma chamar de comida de verdade, né? Por exemplo, quando você faz um macarrão na sua casa, mesmo que seja um macarrão que você comprou no mercado, mas que você cozinhou, fez molho e tal, ele é caloricamente inferior ao macarrão instantâneo. O macarrão instantâneo ele é frito. Então, às vezes, a pessoa não percebe aquela fritura. Nem toda fritura, principalmente a fritura industrializada, nem toda fritura ela é visível. Isso é muito importante que a gente saiba, porque às vezes a gente fica um pouquinho nessa, né? Por exemplo, aquela batata frita que a gente compra de pacote, que a gente já viu de pacote, ela tem aproximadamente em um pacote, vocês estão sentadas, né? Não quero que ninguém caia da cadeira. 70 ml de óleo. 70 ml de óleo, pensando num copo americano, é quase meio copo de óleo naquele pacote. Eu não acho que você use essa quantidade de óleo nem para fazer uma panela inteira de arroz, né? E na batata, você vai consumir essa quantidade de óleo e não vai perceber. Aquilo passa desapercebido. Ela é feita para esse intuito mesmo, tá? E aí, uma coisa importante hoje em dia também é a água. Eu espero que vocês estejam tomando água agora que estão em casa, nesse momento aí de quarentena. Eu sei que a gente não está saindo de casa, mas é bom ter uma garrafinha por perto, porque mesmo estando em casa, a gente esquece de tomar água. E o ideal é que a gente tome água antes de sentir sede. Se você está sentindo sede, significa que você já acumulou sódio no seu rim
E aí o rim manda um comando para o cérebro dizendo sede. Então, antes de sentir sede, seria o ideal que a gente tomasse água, lembrando que entre 60% e 75% do peso de uma pessoa é água, né? É ela que leva nutrientes para as células e ela não tem caloria nenhuma, mas ela estabiliza a temperatura corporal. Algo muito importante também para a gente saber. A gente não consegue se concentrar se faltar água no nosso organismo, a gente não consegue emagrecer, a gente não rende o mesmo, nosso intestino praticamente para, então a água é algo fundamental. E aí existe esse termo, que é a chamada desse curso, que se chama alimentos funcionais. Então, o que a gente entende por alimento funcional? Ele tem dentro de si alguma substância além daquela do alimento propriamente dito. Ele serve para algo, tá? Existe uma tabela, né, na Anvisa com alguns componentes funcionais, mas a gente sabe que o alimento in natura, ele é funcional de alguma forma, ou seja, ele tem um atributo de saúde específico para cada coisa. Como, por exemplo, quando a gente fala de brócolis e couve-flor, né? Esses alimentos que estão aqui nessa imagem, eles são de um grupo que inclui o repolho, a couve, essa pequenininha que é aqui embaixo, que é a couve de Bruxelas, a gente chama de brássicas ou crucíferas, é a mesma coisa. Então, é uma categoria. Nesses alimentos aqui, existe uma substância chamada substância glicosilada, que ela tem a capacidade de nos proteger contra tumores, especialmente tumores invasivos, aqueles que a gente chama de tumores malignos, né? Que vão indo de um tecido para o outro ou que dão metástase. Cúrcuma, que é um tempero, né? Aquele amarelinho que a gente vê no curry, que a gente coloca lá para fazer as preparações e ele tinge mesmo, ele é extremamente antioxidante. Então, ele junto com as brássicas, são considerados alimentos extremamente anti-câncer. A gente chama de fitoquimioterápicos, ou seja, eu estou protegendo as células de um tumor que possa se espalhar, e às vezes a gente tem uma carga genética para alguns tumores, né? Então, existem alguns tipos de câncer, por exemplo, ou doenças degenerativas que a gente pode trazer geneticamente, ou seja, a mãe teve, o pai, e você vai carregando aquilo. Mas, ao contrário do que a gente imaginava antes, nem toda doença genética é uma carta assinada, assim, tipo, você vai ter essa doença, você pode ou não desenvolvê-la. Uma das formas importantes é a alimentação, porque é como se você tivesse o botãozinho lá, mas ele não tá ligado. Quando alguém, por exemplo, que tem o botãozinho para o câncer de garganta, fuma, ele tá apertando com força o botãozinho para ter câncer de garganta. Quando ele consome couve-flor e brócolis com alguma frequência, ele tá deixando o botãozinho emperrar. Vai ser mais difícil da gente estabelecer alguns tipos de patologia. Esse é um exemplo. Mas, por exemplo, eu posso falar ainda de diabetes, alguns problemas como menopausa, né? Doenças não tão sérias quanto o câncer e estão relacionadas aqui. Então, esses alimentos, eles trazem em si essa composição, essas substâncias. E essas substâncias podem nos auxiliar nesse processo. Então, quais seriam esses alimentos por categoria? Então, a gente vai falar de todas as folhas, todos os vegetais, grãos, sementes e principalmente quando a gente pensar também em alimentos integrais fermentados. Do reino animal, dentro do que a gente considera funcional, a gente tem apenas os fermentados, então principalmente o leite fermentado, que a gente conhece aquela marca famosa, né, lá do Yakult, mas existem outros que a gente vai comentar já já. E o ômega 3, que é um óleo normalmente extraído de peixe, vocês já devem ter visto isso em cápsula. Quase todo mundo precisa suplementar ômega 3, porque é um tipo de gordura que o nosso organismo não produz e que a gente precisa comer a partir do alimento para que isso esteja na nossa alimentação. O grande problema, por exemplo, do ômega 3 enquanto suplemento é que eu preciso de um peixe que vive em profundidade, né, para produzir esse ômega 3. E
a gente sabe que os mares, os rios têm passado por poluições muito sérias. Então, hoje, eu atendo muito paciente vegetariano e vegano. Mesmo que a pessoa não seja vegetariana ou vegana, eu prefiro suplementar o ômega 3 a partir de cápsulas de linhaça, mesmo que ele não seja vegetariano ou vegano. Por quê? A cápsula de ômega 3 de peixe tem um gosto que fica, às vezes, voltando na boca da pessoa. Isso é uma coisa. Outra coisa é que se esse mar, esse oceano, onde esse animal estiver, ele estiver contaminado, isso vai passar para esse óleo, vai estar na cápsula e depois vai estar no seu organismo. Então, a gente vai receber essa contaminação por chumbo, metais pesados, enfim. Então, eu prefiro usar de linhaça com as pessoas. Então, a gente entende que muitos de nós, né, de vocês que estão aqui, talvez não tenham vontade de eliminar produtos de origem animal da sua dieta. Mas quando a gente fala para as pessoas reduzirem, é porque eu vou balancear com fontes vegetais essa parte que reequilibra o seu organismo de volta. Então, a gente consegue prevenir doença cardíaca, doença como diabetes, por exemplo. Para vocês terem uma ideia, em cardiologistas que trabalham com pacientes muito sérios, muitas vezes para que você consiga estabilizar aquela pessoa, sabe, que já viu a luzinha, já teve uma oportunidade de quase carimbar o passaporte para outra dimensão. O que acontece? Às vezes o cardiologista vai dizer, olha, você vai fazer por 15 dias uma dieta vegana. Não porque ele quer que as pessoas se tornem veganas, não é isso não. É porque quando você tira o alimento de origem animal, você traz a pessoa para uma linha de maior quantidade desses compostos bioativos. Aí você equilibra, e aí se a pessoa for voltar a comer, você reintroduz aos poucos. Mas só para vocês verem que é uma estratégia hoje em dia. Por isso que existe um plano chamado Segunda Sem Carne, né? Que a ideia é fazer a pessoa consumir pelo menos um dia da semana sem carne, principalmente no Brasil, onde as pessoas que comem carne no almoço e no jantar, sendo que a pirâmide dos alimentos, né, que é um guia que a gente usa, fala do consumo de carne, então, uma vez por dia. Comem pouco peixe, que seria uma carne que tem essa gordura melhor, né, e tem uma digestibilidade melhor, e que ela não é inflamatória, ela é anti-inflamatória, né? O valor calórico também é menor, e aí acaba ajudando. Então, exemplos de alimentos funcionais que a gente conhece. A casca da uva, o vinho tinto, as maçãs. Uma coisa importante, assim, nenhum profissional de saúde pode, hoje em dia, recomendar que a pessoa tome vinho, por exemplo, como nenhuma outra bebida alcoólica. Por quê? Falando em genética, em gene, a gente sabe hoje em dia que o alcoolismo é uma patologia com um histórico genético. E eu posso despertar em alguma pessoa um desequilíbrio para o álcool a partir de tomar algo que foi indicado pelo médico, por exemplo. Então, eu não vou indicar vinho para ninguém, mas o que a gente pode indicar? Suco de uva integral, aquele de garrafa, com todo o cuidado do mundo na hora de ler o rótulo, porque hoje existem sucos que têm tudo dentro, né? 1001 opções de coisas dentro desse suco. Então, o que é a funcionalidade? A casca da uva, que a gente acaba comendo pouco. Mesmo que você consuma bastante uva, a maioria das pessoas não engole muita casca. Então, quando a gente concentra no líquido, que pode ser o vinho, mas pode ser o suco também, você está dando para ela uma quantidade muito grande de um protetor cardiovascular muito importante, um protetor para câncer muito importante, também um anti-inflamatório. Então, a gente trata, né, dessa forma. Maçã, por exemplo, né? A casca da maçã tem uma substância muito importante para a fibra, que melhora a condição do intestino. Então, essa funcionalidade tem a ver, na maioria das vezes, 98% dos casos, com o reino vegetal. No caso, por exemplo, das brásicas, que é o que eu falei antes, então, couve-flor, brócolis, aquele outro brócolis que a gente conhece que é mais arvorezinha, né? Repolho, a couve-manteiga, que não está aqui na imagem, mas que poderia ser, e o rabanete, eles promovem um aumento de enzimas que a gente tem que combatem a formação de células cancerígenas. Então, veja, eu posso ter a genética que não me favorece, onde me traz uma patologia, mas a minha alimentação pode
contrabalancear esse processo. Eu posso ter um equilíbrio acontecendo aí. Um outro alimento muito importante que a gente poderia usar com tranquilidade é a aveia. Com exceção de uma pessoa que tem algum problema direto com a aveia, o que é pouco frequente, a aveia combate o envelhecimento precoce do organismo da gente como um todo, além de ser fonte de nutrientes muito importantes que a gente não encontra fácil em outros alimentos, que são o complexo B, selênio, fósforo e magnésio. Então, eu sempre falo que eu tenho vários argumentos para te convencer a comer aveia. Aveia melhora o sono, aveia, aquele sono que você desperta realmente renovado, a aveia consegue te ajudar nesse aspecto, melhora o seu intestino. E eu dou aula no curso de estética, eu costumo dizer para as meninas que a quantidade de selênio faz melhorar graus de celulite, por exemplo. Melhora a qualidade de pele. Então, eu tento por todos os argumentos. Pode ser argumento de saúde, pode ser argumento de estética, porque realmente é comprovado. E, por exemplo, eu tenho uma intolerância à lactose muito grande. Eu faço leite de aveia em casa, é muito simples. É só pegar aveia, que pode ser qualquer tipo, mais ou menos grossa, bater no liquidificador com água. Faz um leite barato, simples de fazer, ótimo para o seu intestino e com um sabor muito levinho. Diferente da soja, que é o que está embaixo, que tem algumas pessoas que têm dificuldade com leite de soja. Eu particularmente acho dos leites vegetais, leite, né, entre aspas, o mais difícil de ser consumido. Mas a soja, e aqui em São Paulo a gente tem a facilidade da soja não transgênica, né, que é uma soja que não foi assim modificada pela indústria, está mais próxima de nós. Ela é muito importante para a questão cardiovascular, até para dar uma equilibrada hormonal. Então, em mulheres na menopausa, para alguns tipos de sintomas a gente indica. E a gente pode fazer vários subprodutos de soja muito importantes. Mas, por exemplo, em termos de culinária, eu tenho muito mais paladar e aceitação para o leite de aveia do que para o leite de soja. Eu acho o leite de soja dificinho, mais chatinho de fazer. É só bater também, você vai hidratar o grão e fazer. Mas o sabor dele é mais complexo. E comprar pronto, ele também se torna um leite caro. E uma coisa importante que a gente precisa aprender com os orientais é que eles usam muito soja fermentada. E aí é um grande pulo do gato, porque a fermentação amplia a capacidade da gente conseguir absorver os nutrientes. E o que seria a soja fermentada? Shoyu, que não é aquele shoyu horroroso comprado, é um shoyu natural, né? A gente encontra aqui na região ali da Saúde, Liberdade, ali a gente encontra shoyu de fermentação natural. Ele não tem nenhum tipo de corante. E, inclusive, o sabor é muito mais leve, não tem aquele salgado tão forte. O tofu, né? Eu não sei se todo mundo já experimentou, mas também tem o tempê, enfim, uma série de outros produtos à base de soja que são super importantes e que a gente poderia incluir. Então, é um exemplo. E ele não é um feijão, né? Ele é mais para uma oleaginosa, mais próximo de um amendoim do que um feijão. E saber usar é muito importante. Então, o que nós vamos fazer agora? Já passou 40 minutos, acreditam? Eu falo, hein, gente? Quem não me conhece, aprende que eu falo bastante. A gente vai fazer uma pausa e eu vou mandar um novo link lá no grupo e a gente entra de novo. Nessa nova entrada, além de ter algumas coisas, a gente também vai falar de dúvidas, ok? Então, lá no grupo de WhatsApp, vai um outro link. É só vocês clicarem no link e vocês voltam para cá. Vou dar 5 minutos para vocês tomarem água, esticarem aí as costas.